Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um Sintonize o Essencial nesse ano aí 2025 para 2026. Para quem não sabe, esse é um conteúdo que eu trago todo fim de ano, um conteúdo gratuito, para que você possa acessar algumas informações e expandir a sua consciência, certo? E hoje, né, nós falaremos da parte dos arquétipos. Para quem não tem a mínima noção, é, os arquétipos são como se fossem forças simbólicas que habitam o nosso inconsciente coletivo. É como se fossem um molde dos nossos comportamentos, das nossas percepções, das nossas decisões muito antes de aplicarmos qualquer pensamento racional. Então, é como se fosse algo meio instintivo, vamos dizer assim. Então, ao compreender a ideia de todo esse movimento, é que ao você compreender os arquétipos internos que você traz, você consiga acessar camadas mais profundas da sua própria alma, reconhecendo padrões, talentos, sombras e potenciais que sempre estiveram ali. Porque nós transitamos entre esses arquétipos, tá? E às vezes potencializamos mais um, mais outro, enfim. A ideia é trazer justamente essa consciência para ampliar sua capacidade de compreender a si mesmo e de caminhar com mais clareza pela vida, certo? Simples assim. Como eu estou gravando esse conteúdo, volta e meia eu vou ter que organizar aqui a parte de gestão das telas. Então, às vezes vai ter uma demora, assim, uma demora, modo de dizer, tá? Vou levar alguns segundos para organizar isso, mas fica aí, sinta-se à vontade e usufrua desse conteúdo. Outra coisa, se você acessou algum dos links que está aqui abaixo na descrição, você sabe que tem o calendário de 2026 com as energias de cada mês, tá? Então você pode ter esse calendário para usar ao longo do ano e ao adquirir você ainda acessa alguns conteúdos da Hotmart lá que vão ter mais dicas para você ao longo de todo o ano. E tem também o caderno reflexivo, que vai ajudar você a explorar melhor essas energias que tem a cada mês. Sem falar nos outros benefícios e promoções exclusivas que tem lá. Então, sinta-se à vontade para ir lá na Hotmart, no link que está aqui abaixo na descrição, e adquirir o seu calendário de 2026, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui à a nossa sessão de conhecimento, né? Deixa eu ver como é que tá o layout aqui da minha carinha. Minha carinha vai ficar aí no cantinho para você, tá? Então, eu estarei junto com você todo esse processo. Então, o que são os arquétipos? A palavra arquétipo vem da psicologia analítica de Jung e descreve modelos primordiais universais que se manifestam em sonhos, símbolos, narrativas, mitos e comportamentos diários. São formas que organizam nossa psique. Então, assim, é como se a gente colocasse, vamos dizer assim, no modo mais simplório, é como se a gente colocasse algumas máscaras para encarar algumas situações, tá? São máscaras sociais, mas ao mesmo tempo máscaras que ajudam a gente a lidar com algumas coisas da vida, sabe? É como se colocássemos a máscara e a armadura junto, tá? A gente adota um padrão, adota um perfil para lidar com as coisas. Então, seguindo, próximo slide. Nós temos alguns tipos de arquétipos, tá? Lembrando, como a gente disse lá na introdução, esses arquétipos eles existem em todos nós, né? Existem a cada momento eles podem aparecer, tá?
Depende do que está acontecendo na sua vida. Quanto mais consciente você vai indo para um arquétipo ou para outro arquétipo, enfim. A vida desperta alguns enquanto os outros permanecem adormecidos. Então fica um- uma oscilação de arquétipos, vamos dizer, tá? Então nós temos ali dos tipos de arquétipos: o herói, o sábio, o cuidador, o rebelde, o criador, o mago e a criança interior, certo? Então nós temos o herói. O herói tem por essência a superação, a força, a coragem. Quando ele está, aqui essa definição de luz e sombra é quando ele está muito estimulado ou pouco estimulado, tá? Na luz é a disciplina, é o foco, é a resiliência, a capacidade de inspirar e proteger. Na sombra, ele gera a exaustão, o orgulho, a competitividade exagerada, a necessidade de provar valor o tempo todo. É, essa frase aí debaixo, ela descreve bem a questão do herói. O herói acredita no poder da ação. Sua sombra surge quando ele tenta salvar o mundo à custa de si mesmo. Quantos de vocês já não se colocaram nessa postura do arquétipo do herói, de ver pessoas próximas, pessoas que você quer bem, passando por uma dificuldade, e aí você faz um esforço absurdo, muitas vezes sacrifica do seu autocuidado para ver aquela pessoa bem. Quantos de vocês já fizeram isso? E com o tempo, se você se observou, você vai ver que você vai ficando cansado, exausto de estar se doando demais, tá? Então, vem aquela máxima assim de primeiro você se cuida, você se organiza, para depois você poder ajudar o próximo, você poder auxiliar o próximo, tá? Senão você não vai ter força. Não adianta você querer carregar o mundo dos outros nas costas. Você já tem o seu mundo para lidar, certo? Seguindo, nós temos o arquétipo do sábio. O sábio, na essência, ele traz o conhecimento, uma introspecção e a lucidez. Na luz, ele traz clareza mental, a capacidade de orientar, uma análise profunda, a busca pela verdade. Na sombra, é o excesso de racionalização, a frieza, a paralisia por análise e o distanciamento emocional. O sábio observa tudo com discernimento. Quando ferido, se desconecta do sentir. O sábio, muitas vezes, é aquela pessoa que dá bons conselhos, porque ela vê de um modo mais analítico, mais racional, mas, por vezes, de tanto racionalizar as coisas, ela pode se desconectar até da questão empática, né? Por estar tão, digamos, incomodada, sobrecarregada, ela acaba se distanciando de tanto pensar, de tanto racionalizar as coisas. Às vezes acontece, às vezes a gente acaba fazendo esse movimento, né? O que que nós temos mais? O cuidador, o arquétipo cuidador. A essência é a compaixão, é o apoio, o amor. Na luz é o acolhimento, a empatia, a dedicação, a sensibilidade ao sofrimento alheio. Na sombra, o autossacrifício, a excessiva responsabilização, a dificuldade de receber, as relações desiguais. O cuidador cura, mas muitas vezes esquece de cuidar de si. É um pouco parecido com a parte do herói, né? Eles praticamente se conectam nessa questão. De novo, é pegar e se responsabilizar pelas dores dos outros e acabar tomando para si. Querer resolver os problemas do mundo. Não adianta. Às vezes a gente tem que deixar a pessoa passar pelo que ela precisa passar. Por mais dolorido que seja para nós, ver algumas situações em que a pessoa está passando, é necessário deixarmos que ela evolua com os próprios erros, com as próprias pancadas na cabeça, vamos dizer assim.
né? Senão, não adianta, você vai estar ali só mais um, digamos, talvez até atrasando a evolução daquela pessoa, porque você está tirando boa parte do peso dela, né? Dessa evolução, e você se sobrecarregando. Acaba que não ajuda, né? Não ajuda. Você, digamos, se atrapalha, vamos dizer assim. Seguindo, nós temos o rebelde, o arquétipo rebelde. A essência dele é uma ruptura, a liberdade, a renovação. Na luz é a coragem para mudar o que não funciona. É a independência, a autenticidade, a inovação, disruptivo. Na sombra é a autossabotagem, a destruição de vínculos, a rebeldia sem propósito, a agressividade emocional. O rebelde rompe para evoluir. Ferido rompe por romper. Então, às vezes vem aquela parte do rebelde sem causa. Quando tu tá no rebelde sem causa, aí entra o lado sombra desse arquétipo, né? Que tem pessoas que vibram nisso constantemente, né? Que às vezes a gente até pode olhar para aquela pessoa como a própria energia do caos, né? Tumultuando tudo, agitando tudo e tal. Mas esse arquétipo do rebelde, ele, digamos, ele pode ser como um marco para as tuas mudanças, certo? Do tipo, você chegar a um ponto de estar tão cansado das coisas se repetirem que você se rebela. Vou lá, vou fazer um movimento diferente, vou sair desse marasmo que eu tô e vou criar um novo rumo para mim, tá? Então, assim, todos esses arquétipos, eles são partes nossas. E se a gente conseguir entender em qual que nós estamos, pode ser que nós consigamos criar a força para usar a parte da luz dele, a parte tranquila dele, e ir para um outro estágio de, de evolução, um outro estágio de equilíbrio, certo? Se você está no rebelde, indignado com tudo, com o mundo e tal, né? De repente tem algumas coisas que você tem que se afastar, que você tem que cortar vínculo, que você tem que tomar um rumo diferente, sabe? Chega da mesmice, chega da repetição desse ciclo. Fazer um movimento necessário para mudar e ir adiante, certo? O outro arquétipo que nós temos é o arquétipo do criador. Na essência, ele é a inovação, a imaginação, a expressão. Na luz é a inspiração, originalidade, capacidade de materializar ideias, a visão artística. Na sombra é a autocrítica extrema, o perfeccionismo, a procrastinação criativa, o medo de não ser bom o bastante. O criador é o artista interno. Seu maior inimigo é a autocobrança. Quantos de vocês não se colocam nessa questão do perfeccionismo? Ai, vou fazer um negócio lá, ai, mas não tá perfeito o suficiente. Não, não vou mostrar, não vou fazer, não vou ir adiante com isso. Aí é o lado sombra da história. Porque essa parte do criador, o arquétipo do criador, ele vai pegar toda essa tua capacidade de criação. Quantas ideias você tem, quantas inovações vêm à sua cabeça, e muitas vezes, digamos, a tua versão de criador lá antigo, ela foi repreendida, ela sofreu ataques, vamos dizer assim, de, ai, mas só isso? Ai, nada a ver isso aí que tá fazendo. Ah, isso aí é bobagem. Menosprezando toda a tua capacidade e a tua criação. Isso pode acontecer. Você pode bloquear essa versão sua de criador, de imaginar, se expressar de uma forma diferente, porque em algum momento alguém ridicularizou a tua ideia, a tua percepção, a tua inovação. Se você é uma dessas pessoas que se coloca no perfeccionismo, se coloca na autocrítica, no autojulgamento,
Olhe para trás lá e entenda que a pessoa que te falou isso, muitas vezes ela passou por essa situação de ser criticada e julgada. E ela só está replicando aquilo. Talvez ela esteja até com uma certa inveja de ti porque ela pensou em algo parecido, mas nunca colocou em prática. E aí você está tendo essa coragem de mostrar, de apresentar, tá? Então deixa o que veio, o que sofreu lá atrás, o que veio de crítica e julgamento lá atrás, o que te bloqueou nessa questão da criatividade, deixa de lado. E bora aproveitar essa expressão que tu tem, tá? E vocês viram, né, que as coisas elas vão se completando. Tipo, tu pegar e ser o rebelde, cortar algo e depois tu ir pro lado do criador, trazer a criação, trazer a inovação. Dá para você usar os arquétipos todos, de repente até numa semana tu consegue usar os arquétipos. Mas entenda que a ideia dos arquétipos é trazer essa consciência, tá? De que às vezes a gente está focado nele, é, está num lado escuro, no lado sombra dele, né? Que ele diz aqui. E aí você travou, você não vai adiante, tá? É essa a ideia, é trazer essa percepção. Você olhar todo o vídeo, entender em parte o que cada arquétipo quer dizer e ver em qual você está. E aí, de repente, você fazer alguns movimentos necessários para ajudar a potência de luz dele ou ir para um próximo passo adiante, se afastando da sombra desse arquétipo, tá bom? Depois, nós temos o arquétipo do mago. O arquétipo do mago, ele traz a transformação, o insight, a conexão espiritual. Então ele tem essa conexão muito chakra coronário e chakra frontal. Na luz é a sabedoria intuitiva, é o poder de transmutar situações, né? Manifestação, a consciência elevada. Na sombra, ele é a manipulação, são as ilusões, o uso da espiritualidade como fuga, o excesso de misticismo sem enraizamento. O mago transforma a energia em realidade. Sua sombra distorce esse poder. O que é interessante você compreender? Quando ele fala aqui, ó, o excesso de misticismo sem enraizamento. Isso daí, lembra daquela meditação que volta e meia eu indico para vocês da conexão com a Terra e com o universo? Às vezes, algumas pessoas, elas preferem só se conectar com a parte que está acima, que é o espiritual, é a fé. E ela esquece de estar conectada com a terra, estar nesse enraizamento. O que que isso é importante, né? Se você não está nessa conexão com a terra, dificilmente as coisas que você está planejando aqui no mundo das ideias, no mundo da fé, vão se tornar realidade. Porque você não está conectada com a realidade, você não está conectada com a matéria. Então, para que as coisas fluam de uma maneira tranquila, você tem que estar presente, estar conectado com a Terra e, claro, potencializada com a energia da fé, com a energia da espiritualidade. As duas energias, as duas forças têm que andar em comum acordo, certo? Essa é a ideia básica na questão, né? Trazendo essa ideia do arquétipo do mago aí. Porque tem muitas pessoas que às vezes a gente conversando assim, elas dizem, nossa, eu tive um insight, é, vi tal coisa, senti tal coisa, mas na prática ela acabou não fazendo nada a partir daquele insight, certo? Então, se você está num perfil de mago, pega todo esse insight, coloca os pés no chão
Coloca as raízes no chão, fixa bem, e aí parte a ação para um arquétipo do criador, botar em prática as coisas, entendeu? Dá para ir fazendo, passando pelos arquétipos para evoluir, certo? Então, assim, de repente vai lá, faz a meditação, se você sente que está desconectado da Terra. Ah, mas como é que eu sei que eu estou desconectado da Terra? Se você está tropeçando, escorregando, coisas assim que parece que dá uma falhada nas pernas, quase certo que você não está conectado com a Terra, tá bom? Então, se você está sentindo alguma dessas coisas, vai lá, faz a meditação, tem lá no YouTube. É a de limpeza e conexão, tá? Aí você vai, se conecta e segue a vida, certo? Sem mistério. Barbata. Depois, nós temos o arquétipo da criança interior. Na essência, é a criatividade, a brincadeira, a sensibilidade. Na luz, é a alegria, a imaginação, a liberdade emocional, a espontaneidade. Na sombra, a carência, a dependência, o medo de rejeição, a fragilidade emocional. A criança interior é a fonte da autenticidade, mas quando ferida, busca validação constante. Quando nós conseguimos manter, digamos, esse arquétipo, não digo intacto, mas que nós consigamos fazer com que ele esteja presente na nossa vida, tá? As coisas se tornam mais leves. Você, você consegue ser grato, ser grata pelas coisas que vão te acontecendo. Você fica maravilhado com as coisas que acontecem à sua volta, pois você mantém essa frequência, essa inocência, essa pureza do olhar de uma criança. Infelizmente, ao longo da nossa criação, geralmente nós passamos por alguns eventos que deixam essa criança interior fragilizada, né? E aí a gente acaba indo atrás justamente da validação, né? Constantemente querendo ser aprovado, querendo ser aceito pelas pessoas à volta, pela família, enfim. Dá uma olhada na sua vida nesse momento e vê se você não está nesse padrão de querer a validação, a aprovação dos outros, tá? Porque, de certa forma, isso atrasa muito você. Olha quantas coisas você poderia estar fazendo e você está preocupado com o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai fazer, tá? Às vezes você perde muito tempo se preocupando nessas questões e deixa de viver o legal que está aí na tua frente, que está ao teu redor, tá bom? Para isso, óbvio, tem que se desapegar, tem que se desfazer, às vezes, de muita mágoa ou raiva do passado. Mas para isso que serve a terapia, gente. Para isso que servem as meditações. É você colocar a sua concentração de uma forma que você entende, compreende o que passou e segue adiante. Entendeu? De repente, faça um esforço. Se você sente que sozinho, sozinha não está conseguindo se libertar disso, procura, faz uma terapia, vai te ajudar bastante. Eu digo que todo mundo deveria fazer terapia, né? Mas eu sei que ainda nem todo mundo se sente pronto para a terapia. Mas é libertador. No momento que tu entende isso, é libertador. Depois, nós temos o arquétipo amante, que é a conexão, é a presença, a sensorialidade. É isso? Sensorialidade. Na luz é a paixão, é a intimidade, é o amor próprio, é a sensibilidade estética, o prazer pelo viver. Na sombra é a possessividade, a dependência emocional, a idealização, as relações tóxicas. O amante ensina entrega e beleza.
Sua sombra aparece quando o desejo se torna apego. Voltamos à questão do apego, né? Que a gente estava falando recém. Então vocês viram que a parte do amante é esse amor pelo viver, é a doçura do viver, sabe? Esse prazer de estar ali vivendo, interagindo com o mundo, percebendo as coisas boas que se tem no dia a dia, tá? E na sombra você vai cair em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E não tô falando só de relacionamentos amorosos, eu tô falando de relacionamentos às vezes com amizades mesmo. Porque na fragilidade de não estar com o amor próprio em dia, você pode. Não é a questão de você ser a sombra, muitas vezes, desse arquétipo. Às vezes a pessoa que está à sua volta, ela é a sombra. Então, pelo teu amor próprio estar em baixa, a relação se torna tóxica. Ela se torna, a outra pessoa se torna mais imponente porque você acha que tá tudo certo aquele relacionamento, que você merece esse tipo de relacionamento. Se você está num relacionamento tóxico, seja amoroso, seja de amizade, saiba que você não merece. Ninguém merece um relacionamento tóxico, tá? Você não está sendo punido por nada. Você, de certa forma, em parte, ainda está escolhendo estar ali. Até de repente você trazer a força daquele arquétipo do rebelde e sair fora, tá? Então, faça uma reflexão aí. De repente, vai nas meditações lá, faz a meditação da flor da vida, que é uma que vai fortalecer a questão do teu amor próprio e trazer motivação, para de repente você encontrar essas forças necessárias para se desvincular dessa toxicidade aí que pode estar na tua volta, certo? Vamos seguindo então. Vamos seguindo. Depois nós temos o arquétipo do governante. O governante, ele tem por essência a ordem, a estrutura, a responsabilidade. Na luz é a organização, é a liderança equilibrada, a proteção, a visão estratégica. Na sombra é o controle excessivo, o autoritarismo, a rigidez e a dificuldade de delegar. O governante cria estabilidade. Quando em desequilíbrio ou quando desequilibrado, torna-se controlador. E essa parte do governante aqui, você já pode ter percebido essas figuras, esse tipo de arquétipo no seu trabalho, na sua família, ou até também pode às vezes ter percebido em amigos. É que a gente muitas vezes até coloca a diferença de líder e chefe, né? Que o chefe, ele só manda e azar do que tu tiver que fazer para fazer. O líder é o cara que te direciona, te conduz para o melhor resultado. O governante vai nessa ideia. Quando ele está nesse desequilíbrio, ele é o ditador, né? Ele é o cara que vai assim, vai fazer de tudo para para ver o resultado que ele quer, entendeu? Ele quer controlar a situação. Se a gente for para os lados mais psicológicos, assim, psicanalíticos, aí a gente vai pegar o pessoal mais voltado a bipolaridade, a burnout. É, me faltou outro termo agora. Mas você deve lembrar qual é o outro termo. Enfim, que são pessoas geralmente que estão olhando para as questões só dela e os resultados que as coisas à volta dela vão gerar. Ou seja, esquece toda a parte ali do arquétipo do cuidador, do herói e tá quase se tornando o vilão da história, tá? Mas aí essa pessoa tá fazendo porque
ela está trazendo essa força do arquétipo do governante dessa forma egoísta, vamos dizer assim, só pensando no lado dela. Então, todo esse controle excessivo, o autoritarismo, a rigidez, a dificuldade de delegar é porque ela não acredita na capacidade dos outros, não acredita que os outros podem fazer melhor que ela faz. Ela acredita só no resultado que ela consegue fazer. Às vezes você pode também estar seguindo esse padrão quando você olha para as pessoas que estão à sua volta e não consegue pedir para elas te ajudarem ou fazerem algo num processo ali que tu tá passando, tá? Porque você acha que ela não vai ser capaz de fazer. Então dá uma olhada para você não entrar nessa onda do imperador aí, do ditador, que aí você está se perdendo, aí você não está usando a questão do amor próprio, mas sim esse governante desenfreado aí que quer resultado passando por cima dos outros, tá? Não é legal. Depois nós temos o arquétipo do curador. A essência do curador é a regeneração, a sensibilidade energética, é o servir, né? Na luz é a compaixão profunda, a percepção das dores alheias, a capacidade de harmonizar, a intuição elevada. Na sombra é absorver as cargas emocionais, sentir-se responsável pela dor dos outros, o desgaste energético, quase um mártir. O curador trabalha à luz, mas precisa aprender a se proteger para não adoecer junto. Isso aqui vale muito para quem trabalha geralmente trabalha dentro das terapias, né? Ou se você se coloca nesse papel dentro da sua família ou dos seus amigos, é que como terapeuta, ou né, nessa posição que eu falei dos amigos e tal, família, você está se colocando num papel de justamente de curar, né? De curar a dor do outro. Muitas vezes, já atendi terapeutas que estavam sugados, estavam fracos energeticamente e, por consequência, espiritualmente, porque não estavam se protegendo, que é o termo que ele usa ali, né? Aprender a proteger para não adoecer junto. Ou seja, imagina, tu atender, sei lá, 8 pessoas, 10 pessoas num dia. Tu saiu de uma pessoa, tu foi para outra, tu saiu da outra pessoa, foi para outra, foi para outra. No final do dia, tu tá com um caminhão de cargas de todas as pessoas que tu trabalhou. Então, tem alguns procedimentos que todos podem fazer à medida que tem essa troca, essa interação. Por exemplo, você foi na casa de um amigo e o amigo veio, desabafou, falou os perrengues que está passando na vida e tal, e você se sensibilizou com aquilo, você sentiu que saiu dali já meio pesado, assim. Por quê? Porque o lado bonito dessa parte energética é que se você é uma pessoa empática à dor do outro, mesmo sem você ter alguma técnica, alguma formação terapêutica, você está tentando ajudar aquela pessoa a se equilibrar. Então é como se você doasse parte da sua energia para ajudar ela. Beleza, você não tem consciência que está fazendo isso. Mas se você sentiu que ao sair de perto daquela pessoa, após toda essa conversa, toda essa troca, você sentiu pesado, é, primeiramente, ao chegar em casa, ou vai no shopping, aí tem o banheiro, vai lá, lava as mãos com água corrente, pega nos pulsos, assim, se conseguir molhar um pouquinho do antebraço, melhor, no movimento de lavar, certo? E enquanto estiver fazendo isso, usar essa mentalização como se fosse um pedido para que a água limpasse todo o resíduo, toda a carga negativa daquela troca que você teve.
Se quiser fazer isso no banho, melhor ainda, porque aí pega o corpo todo, né? Parar um tempinho na água ali correndo e você mentalizar isso. Por que que isso é importante? Principalmente para quem é terapeuta. Se você fizer isso entre cada sessão que você atendeu, você vai ver que no final do seu dia você vai estar mais leve. Possivelmente vai estar com um cansaço mental de tanta coisa que você elaborou, formulou ali, né, durante o atendimento, mas você não vai estar naquela exaustão energética. É só a parte da mente mesmo que trabalha demais, tá? Porque depois, com o tempo, se você não faz esse pequeno gesto, com o tempo, a parte espiritual começa a ficar fragilizada também. E aí a gente vai entrar em umas coisas tipo obsessor, espírito errante, espírito caído, e aí a coisa fica um pouquinho mais xarope, tá? Aí às vezes não é só o lavar as mãos que vai te resolver. Então faz esse movimento. Você sendo terapeuta, você sendo um amigo, uma amiga muito empática à dor do outro, tá? Vai te ajudar bastante. Só tomar um pouquinho de água. Não sei se você já tomou água, mas é importante, tá? Hidratar-se. Vamos lá. Seguindo, o próximo arquétipo que nós temos é o arquétipo do explorador. Ele traz a questão da liberdade, a autenticidade, a expansão. Na luz é a coragem para experimentar o novo, a busca pela verdade interior, o movimento, a independência. Na sombra é a inquietação, é a instabilidade, a dificuldade de permanecer, a fuga de vínculos. O explorador o explorador é guiado pelo desejo de descobrir quem realmente é. Quando desequilibrado, vive em eterna fuga. Isso daqui serve muito para aqueles casos assim de mesmo você tirando férias, você não descansa, você não relaxa, porque o problema não é o ambiente que tu tá. O problema que precisa ser resolvido é aqui dentro. Então, independente do ambiente que você esteja, se a sua mente ainda estiver nessa sensação de fuga, ela vai continuar na sensação de fuga. Ela não consegue permanecer e viver aquele momento, entendeu? Então, o explorador, ele quer as novas ideias, ele quer ir vivenciar, buscar as novas ideias. É, digamos, é uma exploração para se conectar o mais próximo do teu propósito, da tua alma, da tua essência, tá? Então, assim, às vezes você pode estar parado num lugar, socializando com as pessoas e tá lá, com a perninha batendo, sabe? Perninha assim, batendo. É que você tá numa ansiedade, tá pensando em outras tantas coisas que tem para fazer ou que tem que resolver e não tá ali aproveitando aquele momento com aquelas pessoas, aquele cenário, tá? Então, nesse caso, se você percebe esse movimento da sombra ali do explorador, tá na hora de você entender o porquê que você tá nessa ansiedade, nessa percepção de fuga, sabe? De não querer estar vivenciando algo, estar permanecendo em algo, tá? Às vezes a gente precisa ir lá, ver coisas novas, experimentar um cenário diferente, uma paisagem diferente, para abrir a sua percepção e depois voltar e realizar o que vier a mais, assim. Agora, se você não consegue, é porque você não está aproveitando o momento, assim, de troca ali. Porque às vezes nessa parte de explorar o novo, você está conhecendo pessoas novas e essas pessoas te dão uma percepção do mundo diferente.
E aí, a partir disso, você cria novas ideias, você melhora a sua consciência, você chega a um outro estágio, certo? Depois nós temos o arquétipo sombra. Na essência, é o lado oculto, reprimido ou negado da psique, composto por impulsos, feridas e partes rejeitadas de nós mesmos. A luz da sombra, quando reconhecida, a sombra traz autoconhecimento profundo, a energia vital recuperada, a integração e maior autenticidade. Ela revela conteúdos valiosos que, uma vez integrados, ampliam a criatividade, a coragem e a resiliência. Na sombra é a projeção. Aqui até deu uma cortadinha aqui. Aqui. A projeção. Vê-se no outro o que não aceita em si. É a repressão que gera comportamento compulsivo, culpa profunda, autossabotagem, agressividade dissimulada e padrões de autocondenação. A sombra atua como um sistema de proteção, guardando traumas e medos, e, ao mesmo tempo, como fonte de potência quando convidada à luz. Trabalhar a sombra implica em aceitar o que foi rejeitado, reconhecer projeções e acolher partes feridas sem julgamento. É um processo lento e corajoso que transforma o que era energia desperdiçada em força integrada. Essa parte aqui da sombra, ela tá bem explicadinha, né? Que esse lado sombra, gente, quando ele chega num nível muito sombra, você vai acabar se afundando, né, na autocrítica, na autossabotagem ali, e por consequência vai vir toda uma carga de mágoa, de melancolia, de raiva, de medo, e isso pode acabar levando a um estado depressivo, tá? Então, vamos dizer assim, você pode chegar a um nível pré-depressivo, mas aí se você tem essa pré-depressivo, entre aspas, tá? Mas aí você tem essa consciência e você começa a olhar, não, pera, não, não preciso me afundar nessas sombras, nessas marcas do passado, nesses, toda essa carga de culpa, medo, raiva, enfim, e posso reverter e usar isso para o meu crescimento, para a minha evolução. Essa é a ideia da sombra, tá? É nesse sentido, certo? É, essa ideia dos arquétipos, voltando assim, ó, vocês viram que trouxemos aí várias teorias, né? Várias compreensões dos arquétipos. Na vida prática, no dia a dia, a ideia é o quê? Ao observar esses padrões do cotidiano, é você começar a perceber quais arquétipos estão dominantes. Os momentos de coragem que ativam o herói, os períodos de introspecção que chamam o sábio, as fases de mudança que despertam o mago, as relações de cuidado que colocam o cuidador em evidência. Quando ignoramos essas forças internas, surgem aí os conflitos, a repetição de padrão, a sensação de estagnação ou comportamento que parecem assim inexplicáveis. Então, reconhecer o arquétipo que está se manifestando traz essa clareza e, por consequência, o equilíbrio emocional e o direcionamento, entendeu? Dentro disso ainda, como vocês viram, é compreender que cada arquétipo ele possui essa luz e essa sombra, né? O herói que pode se tornar exausto, tentando salvar todos, o cuidador que pode se perder no autossacrifício, o criador que pode cair na crítica e no perfeccionismo, muitos de nós fazemos isso, né? O rebelde que, se ferido, ele rompe até o que não precisa ser destruído. Mas é entender que a sombra não é um problema, ela é um pedido de atenção.
Ela aponta onde existe a dor, o excesso, a negação ou a falta de integração. Quando você acolhe a sombra do arquétipo, não só cura partes internas, mas também libera força vital, criatividade e autenticidade. Entendeu? Entendeu? Então, assim, se a gente fosse colocar como um modo de trabalhar esses arquétipos de uma forma consciente, o primeiro passo seria o identificar, né, a identificação de qual arquétipo está dominando a sua vida naquele momento. Depois, observar como ele se manifesta no corpo, nos pensamentos, nas emoções, nas atitudes, assim, no geral. E aí, em seguida, reconhecer a sua sombra. Então, onde esse arquétipo está exagerando, ou está se reprimindo. E aí, para isso, você pode voltar no vídeo, olhar ali cada arquétipo, se você identificar um deles no seu dia a dia, né, nesse momento seu, e para analisar bem direitinho. E aí, através disso, você pode acabar puxando, evocando um arquétipo através de imagens, de músicas, roupas, posturas corporais, símbolos, meditações, ou as intenções que tiver naquele momento. Então, a parte dos arquétipos, eles respondem ao imaginário e ao emocional, né? Lembra que eles estão atrelados à parte de conhecimento, à parte da estrutura da psique humana, tá? Muita dessa parte dos arquétipos, muitas, né, dessas teorias, assim, elas são usadas até nessa questão de tu construir, às vezes, um perfil lá no Instagram, colocar tal cor, pá, pá, pá. Tem essa parte também, tá? Funciona bem, funciona bem. Dentro da tua característica de trabalho, o que que se enquadra mais? Que arquétipo se enquadra mais? Tá? Que imagem você quer transmitir? Só que entenda que o que é trazido no perfil ali do Instagram, ela é um momento, ela como eu disse lá no início, é uma máscara social para apresentar para os outros, tá? Então, assim, os arquétipos, eles podem ser, digamos, pareados nessa informação de serem as máscaras de comportamento. O que eu estou trazendo aqui para você é o conhecimento, a consciência de que existem essa parte da psique, que você pode usar a parte positiva e se compreender na parte negativa de cada arquétipo, tá? E aí, vamos para a conclusão. Concluindo, ao compreender seus arquétipos internos, você se aproxima da versão mais autêntica. Peraí, deixa eu só clicar aqui para me estabelecer. Versão mais autêntica de si mesmo, porque passa a enxergar com mais clareza as forças que moldam seus comportamentos, desejos, escolhas e resistências. Cada arquétipo carrega uma sabedoria ancestral e uma potência única, e quando você aprende a escutá-los, sua vida deixa de ser guiada por impulsos inconscientes e passa a ser orientada por consciência. Entender a luz e a sombra de cada arquétipo é reconhecer que dentro de nós existem múltiplas vozes, histórias, memórias e possibilidades que convivem em permanente movimento. Não há certo ou errado, há apenas partes que pedem equilíbrio, amor, limite, expressão ou cura. Ao acolher todas as facetas, inclusive aquelas que você teme, rejeita ou esconde, você retira as máscaras e se reconecta com sua inteireza. Inteireza é bom, né? A jornada dos arquétipos é um convite para olhar para dentro com coragem e gentileza, percebendo que cada padrão, cada emoção e cada mensagem com consciência. Não, pulei, gente. Foi mal.
Cada emoção e cada comportamento carrega uma mensagem. Quando você responde a essa mensagem com consciência, sua energia se alinha, suas escolhas se tornam mais verdadeiras e sua presença se torna mais plena. Os arquétipos não determinam quem você é, eles apenas mostram caminhos possíveis dentro de você. O poder está em reconhecer essas forças, integrá-las e usá-las como guias para uma vida mais leve, consciente e significativa. Ao final, o maior propósito do estudo dos arquétipos é esse: lembrar você de que existe um universo inteiro dentro da sua própria alma, esperando para ser visto, entendido e vivido com profundidade. Muito bom, né, gente? Muito bom. E aí, nisso, temos o final aqui dos arquétipos. E o próximo vídeo que nós teremos é do estoicismo. Será liberado no dia 21. Deu uma bugada aqui. Será liberado no dia 21, tá bom? Então, todos esses vídeos eu vou liberar no domingo pela manhã, para você que é aqui do Rio Grande do Sul, gosta de tomar um chimarrão. Acorda amanhã, vai lá, assiste o vídeo, tomando um chimarrãozinho, aprendendo um pouquinho mais, ampliando a sua consciência. Tá bom? A ideia é essa. Mas se você assistir em outro horário, não tem problema. Lembrando, tem os links abaixo ali na descrição, se você quiser adquirir o calendário com os benefícios e as promoções exclusivas. Certo? Gratidão mais uma vez por você estar aqui, dedicando esse tempinho de autocuidado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.